Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós e que Deus esteja nos abençoando no decorrer desse culto que nós prestamos a Ele. Queria ler um texto da palavra de Deus, encontra-se em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, não serem obedecidos pelo desejo de satisfazer a nossa carne, o nosso desejo. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por permitir voltar à tua casa para louvar o teu nome, cultuar o teu nome, bendizer o teu nome. Senhor, que como a tua palavra ela nos afirma, que o nosso corpo seja templo do teu Espírito e somente o templo do Espírito Santo. Que o Senhor habite em nossa mente, em nosso coração, e o que o nosso desejo seja, ó Deus, te servir mais e mais todos os dias de nossas vidas. Te pedimos que o Senhor, ó Pai, tenha livre acesso em nossos corações nesta noite, e que o Senhor possa falar a cada um de nós aqui. Assim nós oramos, ó Pai, no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Passo a palavra ao ministério de adoração e louvor que nos conduzirá neste momento. Amém. Quero desejar boa noite aos irmãos aqui presentes, a você que está no seu lar, acessando da sua TV, do seu smartphone, do seu tablet, onde quer que esteja, estamos juntos na presença do nosso Deus. Amém? João 4, 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Que nós possamos não estar somente aqui, na presença do nosso Deus cantando, mas adorando, que vai além de cantar, com a nossa própria vida, em espírito e em verdade, e que nosso Deus esteja recebendo a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Pedir àquele que pudesse colocar de pé. Vamos louvar nosso Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Venha como estás, assim diz nosso Deus. Adore ao Senhor. Todo joelho, em nome de Jesus, declarar ao Senhor.
agradecendo os dízimos e as ofertas trazidas ao Senhor. Vamos consagrá-las ao Senhor nesta noite. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado uma igreja, um povo que entende os teus propósitos com relação à entrega dos dízimos e das suas ofertas. Compreendem, ó Deus, e o que eles estão entregando, ó Deus, é para que o teu reino possa avançar, seja sustentado aqui neste lugar. E nós pedimos que as janelas do céu se abram sobre cada um dos irmãos nesta noite e que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que jamais falte o alimento em suas casas e que as suas despensas, ó Deus, estejam sempre cheias, não apenas do alimento físico, mas também e principalmente do alimento espiritual que o Senhor tem preparado para todos nós. Faça-nos, ó Deus, prósperos. Faça-nos, ó Deus, prósperos, porque aonde a tua mão, ó Deus, é colocada, aonde o teu poder alcança, com certeza há prosperidade. E nós não estamos falando, ó Deus, apenas de prosperidade financeira, porque não é esse o primeiro, mas de prosperidade espiritual, que possamos crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo, no nome o qual nós oramos, hoje e sempre. Amém. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versos 51 ao verso 62. Repetindo o texto que será lido, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versos 51 ao verso 62. Leiamos. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou quem? Jesus, o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como de que ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Queridos irmãos, esse texto do Evangelho segundo Lucas,
ele nos mostra um episódio da vida de Jesus Cristo, ou um dos últimos episódios da vida de Jesus Cristo, antes dele ser arrebatado deste mundo. E o texto que nós lemos nos diz que ele resolveu ir a Jerusalém. O versículo 51 do texto que nós lemos deixa bem claro a intenção de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E queridos, a palavra aqui traduzida como assumir ou assunção aos céus, significa literalmente remoção de um lugar inferior para um outro lugar superior. E aqui se refere evidentemente e literalmente à ascensão solene e sublime de Jesus Cristo aos céus. Mas antes que isso acontecesse, irmãos, ele queria participar da Páscoa em Jerusalém. E essa palavra assumir ou assunção aos céus, ou ascender aos céus, é frequentemente usada na palavra de Deus para se referir a este grande evento que aconteceria a Jesus Cristo. E existem alguns textos que nos mostram isso claramente. Atos capítulo 1, versículo 11. Nós podemos ver também Marcos 16, versos 19. E também 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu quero ler com os irmãos esses três textos. Primeiro, de Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. Que diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, quem? Jesus Cristo subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Agora Marcos 16, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 1 Timóteo 3, 16. E sem dúvida alguma, este grande mistério é um mistério de piedade. Que mistério é este? Que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Irmãos, é incrível como Paulo, num simples versículo, ele sintetizou o Evangelho, a missão de Jesus Cristo aqui nesta terra. Queridos, Jesus Cristo, com o tempo designado para permanecer na terra, estava prestes a expirar. E ele então decide ir a Jerusalém. Ele reúne os seus discípulos e ele se dirige então a Jerusalém. E quando Jesus ele decide ir a Jerusalém, aqui nós temos uma lição, e aqui nós aprendemos algo que é o seguinte: que Jesus Cristo, ao desejar ir para Jerusalém, ele sabia que o que esperava em Jerusalém era a morte, era um sacrifício. Ele deliberadamente decidiu ir a Jerusalém. O que isso me ensina? Me ensina que Jesus Cristo, indo a Jerusalém, ele estava se prontificando, ele estava voluntariamente escolhendo dar a vida pelas pessoas e pelo pecado das pessoas, dentre os quais eu e todos nós
estávamos incluídos nesse sacrifício. Se eu olhar pelo lado humano, e se eu olhar simplesmente pelo lado humano, falando, se ele tivesse permanecido na Galileia, ele estaria em segurança. Ele não tinha necessidade de voltar a Jerusalém, porque ele sabia o que esperava para ele lá era sacrifício, era morte, e as pessoas estavam esperando uma oportunidade para poder prendê-lo e matá-lo. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para o seu grande amor, quando eu vejo e percebo que ele deliberadamente escolheu morrer, escolheu o caminho da morte, irmãos, isso me deixa feliz e ao mesmo tempo me torna uma pessoa mais responsável por assumir um evangelho a mim pregado. Isso me estimula a segui-lo mais fielmente, para que o seu sacrifício não torne um sacrifício vão. Queridos, ele escolheu se colocar no caminho do perigo, até para entrar em cena, que ele sabia que culminariam com a sua morte. E o texto nos fala que ele partiu resolutamente, ou seja, ele partiu deliberadamente, ele partiu, segundo o texto, com o firme propósito. Que propósito era este? Dar a vida por toda a humanidade. E queridos, quando alguém ele vai em direção a um objeto, quando ele decide caminhar em direção a algo, pode-se dizer que ele direciona o seu rosto para aquele alvo. E queridos, a expressão aqui, deliberadamente, com firme propósito, significa que ele estava disposto a enfrentar todos os problemas, que ele estava disposto a enfrentar todos os obstáculos e subir no meio dos seus inimigos para morrer. Isso é o que eu aprendo logo de cara quando eu leio esse texto. Mas irmãos, antes de chegar a Jerusalém, antes dele chegar para a crucificação, antes dele chegar para ser preso, açoitado, carregar aquela cruz pesada e ser morto no Gólgota, algumas coisas aconteceram. E a primeira coisa que aconteceu naquele trajeto foi uma rejeição. A primeira coisa que aconteceu naquele trajeto foi uma rejeição. E o versículo 52 do texto que nós lemos diz o seguinte: que Jesus mandou os mensageiros na sua frente, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem pousada. Jesus pede aos discípulos que vá adiante dele para pesquisar um hotel, para que eles pudessem permanecer ali, dormir, descansar, para prosseguir viagem. Irmãos, lendo esse texto, eu até comentava com Keila ontem, qual o objetivo de Jesus mandar os discípulos à sua frente? Ele poderia ir com os discípulos, juntamente com os discípulos, procurar, pesquisar um lugar onde eles poderiam descansar. Mas irmãos, quando eu leio esse texto, eu entendo, Adauri, entendo que Jesus queria também mostrar aos discípulos uma lição. Eu vou explicar por quê. O caminho da Galileia até Jerusalém teria que atravessar obrigatoriamente o território de Samaria. O relacionamento entre os judeus e os samaritanos era um relacionamento péssimo. Embora os judeus e os samaritanos fossem meio irmãos,
havia entre eles uma discórdia teológica, havia entre eles uma disputa, aonde é o melhor local, ou o verdadeiro local para adoração, em Gerizim, em Samaria ou em Jerusalém. E isso está bem claro, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus, ele para num poço e ele encontra uma mulher samaritana e pede água àquela mulher. E quando Jesus pede água àquela mulher, a primeira coisa que aquela mulher diz para Jesus: como pode você, um judeu, pedir água a mim, uma mulher samaritana? E dali, irmãos, começa então um diálogo, e aquela mulher começa a perguntar algumas coisas para Jesus, e Jesus olha para aquela mulher, porque ela questiona aonde era o melhor local para adoração. Ele diz: vocês dizem que é lá no templo de Salomão, mas nós dissemos que é aqui em Gerizim, em Samaria. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, o que importa não é o local, porque Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que, irmãos, Jesus Cristo estava querendo mostrar àqueles discípulos é que eles iriam atravessar aquele território, eles iam chegar a uma aldeia de Samaria, e quando eles chegaram lá, eles receberam e tiveram uma forte rejeição. E o verso 53 registra isso com propriedade. O verso 53 diz: mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. Preste atenção. Jesus manda os discípulos à sua frente, para que eles pudessem perceber que nem todos iriam recebê-lo, nem todos iriam hospedá-lo. Aqui nós encontramos uma tremenda de uma má vontade para com todos aqueles que adoravam em Jerusalém. Por isso Jesus julgou necessário enviar mensageiros adiante dele, com ordens para descobrir alojamentos para que eles pudessem repousar. Mas houve essa rejeição, e os habitantes da vila recusaram recebê-los, porque a sua intenção nessa jornada era conhecida publicamente. E os samaritanos, irmãos, eles não podiam recusar alojamento, mas eles recusaram, porque eles perceberam que eram judeus e que eles estavam de passagem para ir para Jerusalém adorar no templo de Salomão. Queridos, recusaram hospedar Jesus. E quando eu leio esse texto, eu descubro, queridos, que não apenas os samaritanos rejeitaram Jesus, não apenas os daquela aldeia recusaram receber Jesus com seus discípulos por causa da sua adoração. Aqui entra em cena, queridos, algo que nós precisamos aprender. Nem todos estão preparados para receber Jesus Cristo. Há muitos que rejeitam deliberadamente o convite de Jesus Cristo para que ele possa entrar, fazer pousada e morada na sua vida. Mas por outro lado também, há outros que conseguem entender o seu propósito e o recebem alegremente, como foi o caso de Zaqueu e tantos outros. Aquela própria mulher samaritana, depois da conversa, o diálogo com Jesus Cristo, ela foi correndo anunciar nas aldeias onde ela morava que ela havia encontrado o Messias. Então a primeira coisa, queridos, que eu quero que você entenda e que eu aprenda com esse texto é que Jesus Cristo sofreu rejeição, e ele queria mostrar isso aos seus discípulos.
Ele tinha que mostrar isso aos seus discípulos. Mas aqui entra uma outra lição. Quando os discípulos ouviram a recusa dos samaritanos, eles se revoltaram. Como pode alguém rejeitar uma pousada para nós e para o nosso mestre? Imagine, irmãos, imagine alguém irado, imagine alguém muito aborrecido por uma recusa. Eu consigo imaginar, quando eu leio os textos, né, Roberto? Faço igual a você. A Roberta diz que quando ela lê, ela começa a imaginar figuras, as cenas. E eu fico imaginando também a cena, né, daqueles discípulos, quando os samaritanos disseram: não, procure em outro lugar, porque aqui não tem lugar para você. Eu fico imaginando o rosto transtornado, irado, aborrecido. E eles então olham para Jesus. Tiago e João, o evangelista, ele cita o nome, Tiago e João, vendo isto, disseram: Jesus, o Senhor quer que nós oremos e peça fogo do céu para queimar toda essa aldeia? Dois dos mais amorosos discípulos de Jesus Cristo. João, o mais amoroso de todos, nos surpreendem ao falhar na questão do amor. Então, é por isso que eu disse aos irmãos que Jesus queria dar uma lição àqueles discípulos, que nós precisamos amar não apenas os nossos chegados, mas também aqueles que nos opõem, aqueles que se tornam inimigos, né? Deliberadamente inimigos. E Jesus mostrou para aqueles homens que eles eram tão maus, que o seu desejo era tão mau quanto o desejo do próprio samaritano. Olha que interessante. Muitas vezes, irmãos, nós temos o hábito e a mania de olharmos apenas os erros dos outros e não reconhecemos os nossos próprios erros. Achamos que o outro está errado. Quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes nós já desejamos pedir a Deus: Senhor, desce fogo do céu e queima aquele camarada. Não é verdade isto? Às vezes nós somos cheios de tanta ira que nós nos tornamos iguais a eles. Mas espera aí, Jesus Cristo então diz: espera aí, não é bem assim, não é bem assim. Você não precisa e nem pode se assemelhar a eles. Descer fogo do céu significava punir, matá-los, destruí-los. Aí Jesus Cristo entra em cena e dá uma grande lição àqueles seus discípulos. Ele disse: o momento agora não é descer fogo do céu. O momento agora é de amar. O momento agora é de perdoar. Este é o momento. Se Jesus tiver dado ouvido aos seus discípulos, ele estaria certamente indo de encontro a tudo aquilo que ele havia ensinado. Ele estaria indo de encontro a tudo aquilo que ele havia ensinado. Ele havia ensinado sobre o perdão, sobre o amor, sobre não levar em conta as ofensas. E Jesus, ele quis mostrar para aqueles discípulos que há uma distinção entre uma cena e outra. Nessa cena da recusa de recebê-lo, não era o tempo, e muito menos o momento de pedir fogo do céu. Eles tinham o direito de receber ou não. Mas no caso de Elias, ali havia uma necessidade
da manifestação do poder de Deus, para mostrar a Jezabel, para mostrar ao rei Acabe, que o Deus Jeová é um Deus acima de todos os deuses. Jesus, irmãos, neste caso, ele trata de colocar as coisas no seu devido lugar. E no verso 55 ele diz: repreendendo-os, disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ele quer dizer o seguinte: no momento em que vocês pedem vingança, no momento em que vocês pedem que Deus mande fogo para queimar os samaritanos, ou queimar e destruir essa aldeia, vocês não estão no Espírito Santo de Deus. Vocês não estão servindo ao Espírito de Deus, mas ao Espírito do inimigo. Irmãos, temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Quando nós perdemos a nossa razão, isso nos leva a cometer algo que vai nos trazer muitos problemas e até mesmo muitas destruições em nossas vidas. Jesus repreende os seus discípulos e diz: vocês não sabem a que espírito vocês estão obedecendo agora. Vocês não têm ideia qual o espírito que está tomando conta do vosso espírito. E no verso 56, ele dá uma grande lição de amor, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Queridos, foi uma repreensão severa. Vós não sabeis de que espírito sois. E o que ele está dizendo para os discípulos, e o que nós precisamos aprender aqui nesta noite, é que não se paga o mal com o mal. Não devemos alimentar ódio no nosso coração, e muito menos raiva. Que não se deve colocar mais lenha na fogueira. Existem pessoas que, diante de algumas dificuldades contadas a eles, em vez de ajudá-las, em vez de apaziguá-las, eles jogam mais o quê? Óleo, mais álcool no fogo, para que ele possa acender mais. Jesus Cristo está tratando de colocar as coisas no seu devido lugar, dizendo: não devemos pagar mal com mal, não devemos nutrir a raiva, não devemos nutrir o ódio, não devemos colocar mais lenha na fogueira. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos: nós não temos que nos igualar a eles. E olha que eles tinham aprendido com Jesus, que se alguém lhe batesse numa face, que lhes dessem a outra, que se obrigassem a andar 1 milha, que eles deveriam andar 2 milhas. Isso quer dizer que em determinadas situações, nós precisamos exercer a longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo. E eu disse aqui o que é ser longânimo, para que você entenda o que é longânimo. É a característica daqueles que em determinadas situações sabe exercer uma tolerância que o capacita a suportar aquele momento com paciência, com firmeza e com serenidade. A palavra hebraica que traduz longanimidade, irmãos, traz a ideia consigo de longo, de comprido, significando literalmente uma respiração
longa. Ou nariz longo. Não o nariz de Pinóquio, mas o nariz longo. Ou seja, você respira fundo, uma respiração bem longa, para que você não possa fazer com que o seu sentimento venha à tona. Irmãos, esse significado literal da palavra longanimidade é o conceito de que quando a ira se manifesta, ela não é acompanhada de uma respiração rápida. Ao contrário, é uma respiração calma e longa, daquele que é paciente, daquele que é longânimo. Jesus fala aos seus discípulos: se eles não querem nos receber nessa aldeia, vamos para outra. Se eles não querem nos receber, vamos procurar abrigo em outra aldeia. Eu não vim para causar tumulto, eu não vim destruir, eu não vim matar ou roubar, mas eu vim salvar a vida do homem. E em terceiro e último lugar, irmãos, quando eu li esse texto, eu aprendi que quando eu decido seguir a Jesus, eu não faço uma decisão temporária. Depois de Jesus repreender os seus discípulos, eles continuam então a sua caminhada para uma outra aldeia. E nessa caminhada começa uma outra conversa, a partir do versículo 57 até o versículo 61. Há um diálogo entre Jesus, 3 discípulos, e o assunto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus Cristo. O primeiro diz no versículo 57: aconteceu que indo eles pelo caminho, disse-lhe a Jesus Cristo: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu para aquele homem: as raposas têm covis, as aves do céu possuem ninhos, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Aí Jesus vira para o outro discípulo. Agora não foi o discípulo que disse para Jesus que iria segui-lo, mas Jesus olha para um outro discípulo, o texto não diz a quem, e disse para ele: siga-me, vem e segue-me. Mas ele respondeu ao Senhor: deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Sabe o que Jesus Cristo responde para aquele discípulo? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, depois de o primeiro discípulo dizer que iria seguir a Jesus, Jesus olhar para o segundo discípulo e convidá-lo a segui-lo, o terceiro discípulo, ele olha para Jesus Cristo, talvez incomodado, pela pergunta de Jesus Cristo, ele diz: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus então, queridos, diz para aquele discípulo: o que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Querido, eles saem daquela aldeia. Jesus então ensina aqueles discípulos o que é o amor, o que é o perdão, o que é a rejeição. E agora então ele fala sobre submissão à sua ordem. Agora ele fala sobre como deveríamos seguir. E aqui esta é a palavra imperativa, é sobre seguir a Jesus. Este é o assunto que agora estava sendo tratado entre Jesus e os seus discípulos. Mas Jesus Cristo, queridos, então trata também de mostrar para eles o que é seguir a Jesus Cristo,
ou quanto custa seguir a Jesus Cristo. É sobre não apenas o custo, mas também é sobre aquilo que impede as pessoas de seguirem a Cristo. Vocês observaram que os 3 discípulos, os 3 que foram convidados a segui-los, todos os 3, de alguma forma apresentou uma recusa. Sabe, irmãos, a todas as afirmações, Jesus Cristo mostrou para eles o quanto custava, diante dos seus impedimentos, diante das coisas que impedem, que os impediam seguir a Cristo, e diante das coisas que nos impedem seguir a Cristo, Jesus Cristo coloca uma proposição. Ele chamou muitos para segui-lo. Por exemplo, chamou Mateus para segui-lo, chamou também um jovem Filipe, chamou Pedro, chamou os 12 e muitos outros para segui-los. E nos dias de hoje, Ele tem nos chamado para poder segui-lo, caminhar nas suas pegadas, nos seus passos, cumprir os seus mandamentos e pregar o reino de Deus. E queridos, sempre quando Jesus, Ele convida alguém para segui-lo e servi-lo, Ele usa uma mesma palavra, uma palavra no presente imperativo e que implica em uma ordem em andamento. Seguir implica um futuro, seguir significa continuidade, seguir significa ir além do momento. Muitas pessoas, levadas pela emoção, elas decidem seguir a Jesus Cristo, mas com o passar do tempo, elas querem despedir dos seus, elas querem se preparar para o casamento, para as bodas, elas querem primeiro enterrar os seus pais. Quantos obstáculos nós colocamos diante do convite de Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostrou em todos esses 3 episódios o que significava segui-lo. Significava renúncia. E Jesus coloca para aqueles 3 discípulos um padrão muito alto. Um padrão muito alto. E aquilo que era necessário era muito exigente. Vamos ver? As raposas têm covis e as aves do céu ninho. Mas eu, que sou filho de Deus, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Você quer me seguir a si mesmo? Você quer me seguir a si mesmo? Eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. As raposas têm aonde dormir, acolher. As aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho. Vai me seguir a si mesmo? Ao segundo, ele disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas você vai e anuncia o evangelho do reino. Ele está dizendo o seguinte, que qualquer que não abandonar pai e mãe e tudo que o prende a este mundo para segui-lo, não é digno do reino de Deus. E ao terceiro, quando ele diz, eu vou segui-lo, mas primeiro deixa eu despedir dos que estão na minha casa. Ele responde, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Vocês perceberam que o padrão que Jesus Cristo colocou para aqueles discípulos foi um padrão muito alto, de exigência? O que se prega hoje, infelizmente, é um evangelho de prosperidade apenas. Venha seguir a Jesus e que a tua vida vai ser um mar de rosas.
Eu tenho comentado isso no meu grupo de discipulado, né, Tamires? Tamires está aqui hoje de manhã, a Leila esteve aqui conosco, a Nete está lá atrás. Eu tenho dito isto: a vida com Jesus é uma vida de dificuldades. Por quê? Porque seguir a Jesus significa renúncia. Eu tenho que renunciar tudo, este é o padrão. Não existe meio termo entre Jesus e nós, e o reino. Não existe aquele negócio de dizer, olha, eu quero estar aqui, Senhor, né? Só me permite estar aqui, mas eu vou segui-lo daqui a pouco. Não existe. Aquele que quer seguir a Cristo, ele tem que cumprir um padrão muito alto, as exigências, padrão de exigência é muito alto. Por isso muitos não querem segui-los, por isso muitos não conseguem firmar os seus passos, porque quando Jesus nos convida, nos chama, Ele diz para mim e diz para todos nós: eu estou pedindo a você um compromisso por toda a vida. Não é algo apenas por um tempo. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Um compromisso, se você quer me seguir, é um compromisso para toda a sua vida. E você está na sua posição de dar a sua resposta, afirmativa ou negativa. Se você diz para Jesus Cristo, eu me rendo aos teus pés, como nós cantamos agora há pouco, eu me coloco diante do seu altar, você está dizendo, eu assumo o compromisso de renunciar todas as coisas em seu favor. E quando você entende isso e permite que Deus entre na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus compromissos, você está acabando de se abandonar completamente. Você está tirando o seu eu do governo da sua vida e entregando a Jesus Cristo. Irmãos, agora sim, eu estou pronto para abraçar o senhorio de Cristo com uma inabalável lealdade, inabalável devoção. E não vai haver obstáculos no meu caminhar para servir a Jesus Cristo. Concluindo a minha palavra nesta noite, eu quero repetir o versículo 62 de Lucas 9. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. O agricultor, e aqui nós temos vários irmãos que entendem de agricultura, o agricultor que está arando a sua terra, não pode de forma alguma se descuidar do arado, da terra em que você está arando, muito menos olhar para trás, porque se você olha para trás, você perde o rumo e fará com que o sulco que o arado irá produzir na terra se torne um sulco irregular. E o que Jesus está propondo aos seus discípulos e está propondo para nós nesta noite é o seguinte: você não pode me seguir olhando para trás. Você não pode me seguir desejando aquilo que você diz não fazer mais diferença para você. Paulo diz que ele esquecia das coisas que para trás ficaram. Ele prosseguia ousadamente, deliberadamente, prontamente a seguir a Jesus Cristo, em busca do alvo, da soberania de Cristo na sua vida. Então, quem aceita Jesus Cristo, permite que Jesus Cristo entre na sua vida e te encontre, não pode
olhar para trás. Não pode desejar as coisas que no mundo ficaram, porque se você olha para trás, você é igual ao exemplo que Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Você não pode me seguir se tiver um coração dividido, um coração no mundo e um coração em Jesus Cristo. Por isso ele diz: você tem que abandonar tudo, não é metade, você tem que abandonar tudo. Você não pode ter um coração dividido. Irmãos, essa é a lição que eu aprendi desse texto e que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Se você já é um crente em Jesus Cristo, siga o teu caminho com firmeza. Não olhe para trás. Não desejes voltar para o Egito. Não deseje as coisas do Egito, os alhos, os pepinos, a escravidão. Mas use da sua liberdade, da liberdade que Deus te deu, para poder segui-lo fielmente com todo o seu coração e com toda a sua firmeza. Mas se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, deixe-o entrar na sua vida, fazer morada, e você vai ver a diferença que vai fazer. Seguir a Jesus Cristo é completamente diferente de tudo aquilo que você já pôde experimentar na sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nesta noite, e que, se existir alguma dúvida com relação ao seu senhorio, ou seja, ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida, que ele possa ter acabado hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer o resto na sua vida. Amém? Você quer que eu ore por você nesta noite? Se você quiser que eu ore por você, eu vou pedir a você que se coloque de pé. Se você também está conosco nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, pode ficar de pé também nesse momento. Eu vou orar por você. Vou pedir a Deus que abençoe a tua vida, que Ele seja por completo na sua vida, que Ele complete aquilo que ainda está faltando na sua vida. Ó Jesus, nós queremos entregar os teus servos que estão de pé. Ajude-os, ó Deus, ajude-os a caminhar diante do Senhor. Ó Deus, tire as pedras do caminho, ajude-os a focar na tua cruz, ajude-os, ó Pai, a caminhar, ó Deus, em rumo ao teu reino. Se existe alguma coisa, ó Deus, que impede esse caminhar, ó Jesus, clamamos em teu nome, nome de poder. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor retire todo o empecilho que muitas vezes nos impedem de segui-lo fielmente. Ó Pai, entra no nosso coração e faça morada eterna. Assim nós oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Podemos louvar? Amém, irmãos? Evangelho é entrega, Evangelho é renúncia. Fora disso é engano, é mensagem carnal,
É mensagem que leva homens e mulheres ao engano espiritual. Sem renúncia e sem entrega, não há evangelho. Apenas uma mera religiosidade. Nós possamos se entregar cada vez mais ao Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me